Bom dia a todos, né? É com muita alegria, né, que nós começamos a nossa reunião, o Espiritismo Responde, essa reunião de domingo, né? Então, eu vou fazer uma oração, porque nós vamos ter uma palestra que vai falar sobre o Dr. Bezerra de Menezes, né? E ele tem muito a contribuir para todos nós, então eu vou fazer uma oração do Chico, que acho que está bem de acordo com os pensamentos de Bezerra de Menezes. A prece é: a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar considerações, a dar o melhor de nós além da execução do próprio dever sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir seus desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Então, vamos pedindo nesse momento, né? Vamos nos ligando à espiritualidade presente, agradecendo por essa oportunidade e pedindo que Jesus, o Dr. Bezerra de Menezes, envolva em luz a Roberta, para que ela possa nos trazer todos esses conhecimentos com muito amor no seu coração. Que tenhamos uma boa palestra. Que assim seja. Bom dia a todos. Hoje eu tenho a difícil missão de tentar passar para você muitos conhecimentos sobre o nosso querido Dr. Bezerra, conhecimentos esses que eu confesso para vocês que eu não sabia nem da metade. Vou pedir um pouquinho de paciência de vocês, porque é muita informação, algumas coisas eu vou precisar ler, tá? Mas acredito que foi um apanhado geral, um apanhado mais completo que vai dar para passar para vocês. Então, vamos começar aqui. Isso. Segundo está escrito no livro Mediunidade Serena, Chico, num diálogo com a autora Ivone do Amaral Pereira, disse que desde os tempos dos primeiros cristãos, o Dr. Bezerra já era bom como ele é. Então, para começar, eu vou ler para vocês uma história, tá? Que eu acho importante para a gente introduzir aqui. Berta? Oi. Tem uma tarja bem em cima ali do slide. Está atrapalhando um pouquinho. Sabe o que é? Deve ser a tarja do próprio Zoom. Acho que saiu. Já saiu agora. Saiu. É na hora que a gente mexe... Agora voltou. Peraí. Eu na acho hora que a gente clica no mouse que aparece, mas já desaparece agora. Isso. Bom, nos tempos de Jesus, segundo o Evangelho de Lucas, capítulo 19, chegou um dia em que o mestre se ausentaria da Galileia, tá? Para fazer a última viagem à cidade de Jericó, que o aguardava com imensa curiosidade.
Um publicano abastado, cobrador de impostos de nome Zaqueu, conhecia o renome do Messias e desejava vê-lo. Chefe prestigioso na sua cidade, homem rico e enérgico, Zaqueu era, porém, de pequena estatura. E buscando satisfazer ao seu vivo desejo, procurou acomodar-se sobre um sicômoro. O sicômoro é uma árvore de figueira, um figueiro que existe lá na região, né, de Jerusalém. E levado pela ansiosa expectativa com que esperava a passagem de Jesus. Coração inundado de curiosidade e de sensações alegres, ao aproximar-se o Messias, admirou-lhe o porte nobre e simples, sentindo-se magnetizado pela sua simpatia. Altamente surpreendido, verificou que o mestre estacionara a seu lado e lhe dizia com acento íntimo: Zaqueu, desce dessa árvore, porque hoje necessito da tua hospitalidade e da tua companhia. Sem que pudesse traduzir o que se passava em seu coração, o publicano desceu de sua improvisada galeria e abraçou a Jesus com prazer espontâneo e o ordenou todas as providências para que o querido hóspede e sua comitiva fossem recebidos em casa com a maior alegria. E o mestre deu o braço ao publicano com grande escândalo da maioria dos discípulos. Senhor, disse Zaqueu, é verdade que tenho sido observado como um homem de vida reprovável, mas desde muitos anos venho procurado empregar o dinheiro de modo que represente benefícios para todos os que me rodeiam. Aqui em Jericó, havia muitos pais de família sem trabalho. Organizei múltiplos serviços de criação de animais e de cultivo permanente da terra. Até de Jerusalém, muitas famílias já vieram buscar em meus trabalhos o indispensável recurso à vida. E Jesus disse, abençoado seja o teu esforço. E Zaqueu, então, ganhou novas forças e murmurou, os servos da minha casa nunca me encontraram sem a sincera disposição de servi-los. E Jesus falou, regozijo-me contigo, porque todos nós somos servos de nosso Pai. O publicano, que tantas vezes fora injustamente acusado, experimentou grande satisfação. A palavra de Jesus era uma recompensa valiosa à sua consciência, dedicada ao bem coletivo. Extasiado, levantou-se e, estendendo ao Cristo as mãos, exclamou alegremente, Senhor, Senhor, tão profunda é minha alegria que repartirei hoje com todos os necessitados a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho prejudicado alguém, indenizá-lo-ei quadruplicadamente. Jesus o abraçou com um formoso sorriso e respondeu, bem-aventurados és tu que agora contemplas em tua casa a verdadeira salvação. Em seguida, Zaqueu mandou servir uma grande mesa ao Senhor e aos discípulos, apresentando seus filhos a Jesus, e mandou que seus servos festejassem aquela noite memorável para o seu coração. Nos terreiros amplos da casa, crianças e velhos felizes cantaram hinos de carinhosa ventura, enquanto jovens em grande número tocavam flautas, enchendo de harmonia o ambiente. Foi então que Jesus contou a famosa parábola dos talentos, conforme a narrativa dos apóstolos, e foi também que, pousando enternecido e generoso olhar
sobre a figura de Zaqueu, seus lábios divinos pronunciaram as seguintes palavras: bem-aventurado sejas tu, servo bom e fiel. Esse texto está no capítulo 23, tá? Do livro Boa Nova, e foi psicografado por Chico Xavier, e o autor desse texto é Humberto de Campos. Então, nós começamos com essa linda história, né, para falar sobre Zaqueu, que em hebraico significa puro e justo. E a revelação de ter sido o Dr. Bezerra em uma de suas encarnações, Zaqueu, foi recebida quase simultaneamente no Rio de Janeiro, no início dos anos 60, por Ivone Pereira, durante a psicografia do livro Ressurreição em Vida, de autoria do grande escritor russo Leon Tolstói. E também por Asamor Serrão, em mensagem psicografada com o título Deus é Pai, que está constando no livro Antena Celeste. E também esse autor daqui do lado, né, do livro O 13º Apóstolo, que é o Jorge Damas, ele fez um estudo de vários textos antigos, tá, para poder buscar sobre a vida de Zaqueu, tá, e relata, após grandes estudos, a trajetória desse espírito, que é o Dr. Bezerra de Menezes. Isso aqui é um pedaço do livro, o livro do Asamor Ferrão, né, falando, onde Bezerra fala sobre a sua encarnação como Zaqueu. Então, eu vou destacar essa parte que está em azul, né, em que o Dr. Bezerra fala: hoje, por permissão do Pai, enobreço-me por humilde, relatando a você uma vida em que eu fui judeu em Jericó. Vivia como plebeu, cobrador de dízimos, conseguindo com grandes haveres fazer fortuna, e, para o meu desespero de consciência, fui chefe dos publicanos. Passando Jesus por essas terras, arrebatou muitos pecadores, tendo sido eu um deles. Achava-me sobre um sicômoro, por ser de baixa estatura, para melhor avistá-lo, qual não foi a minha surpresa de vê-lo chamar-me, dizendo: hoje me compete entrar em tua casa para levar a salvação do teu opróbrio. Desculpa, gente, estou nervosa. A fala aqui está falhando um pouquinho. Segundo os estudiosos do assunto, logo após o desencarne de Jesus, houve uma reunião entre os apóstolos. E Zaqueu e a Zaqueu foi dado um título de 13º apóstolo, e então ele passou a ser chamado como Matias, tá? Matias, segundo está no livro 13º Apóstolo, iniciou sua atividade missionária na Casa do Caminho, fundada por Pedro e Tiago, em Jerusalém. E só após transcorridos muitos anos após a epopeia da cruz, é que terá sua própria casa de atividades em Cesareia e depois na Etiópia. Conta a tradição que o 13º apóstolo morreu num incêndio na Etiópia, tentando salvar as crianças da sua igreja. Clemente de Roma, o Papa Clemente I, né, entre os anos de 88 e 97 depois de Cristo, revela em suas homílias que após a estada de Jesus em sua casa, Zaqueu passou a seguir Simão Pedro e, por solicitação desse apóstolo, tornou-se bispo na igreja cristã da Cesareia.
Também está relatado as outras encarnações que vieram após, né, Zaqueu, onde o espírito de Bezerra teve o nome de Quinto Varro e depois Quinto Celso. No século III, nós temos as vidas triunfantes em Cristo de Quinto Varro e Quinto Celso, duas encarnações sucessivas e imediatas do espírito Matias, segundo diversas informações mediúnicas. Esse drama foi registrado por Emmanuel e Chico na obra Ave Cristo. Depois, no século V, ele vai reencarnar como o irmão Parmênio, que era um homem piedoso que não só abraçara o cristianismo, mas também se dedicava à sustentação de uma casa rústica, denominada a Casa dos Benefícios, em que hospedara os doentes e os infelizes. E depois ele vai reencarnar como Carlos Felipe I. Essa informação também foi dada por Ivone Pereira em uma sensacional entrevista no dia 17 de julho de 1979. Essa entrevista está documentada numa fita cassete e depois foi parar às mãos do pesquisador Pedro Camilo, que a publicou na obra Pelos Caminhos da Mediunidade Serena. Nessa época também, ele foi médico e foi também massacrado na noite de São Bartolomeu. Em todas essas encarnações, ele morreu como mártir, tá? E aí, por volta do século XVIII, há o convite para mais uma reencarnação. No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, o espírito de Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier, nos conta sobre uma reunião que houve no mundo espiritual, em que Ismael, que era o anjo tutelar do Brasil, diz o seguinte: concentremos agora os nossos esforços na terra do Evangelho, para que possamos plantar no coração de seus filhos as sementes benditas que mais tarde frutificarão no solo abençoado do Cruzeiro. Então, ele chamou o espírito de Bezerra e disse o seguinte: descerás às lutas terrenas com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do Cruzeiro, dirigindo-as para o alvo sagrado dos nossos esforços. Arregimentarás todos os elementos dispersos com as dedicações do teu espírito, a fim de que possamos criar o nosso núcleo de atividades espirituais dentro dos elevados propósitos de reforma e regeneração. Não precisamos esclarecer aos teus olhos a delicadeza dessa missão, mas com a plena observância do Código de Jesus e com a nossa assistência espiritual, pulverizarás todos os obstáculos, a força de perseverança e de humildade, consolidando os primórdios de nossa obra, que é a de Jesus, no seio da pátria do seu Evangelho. Daí a algum tempo, no dia 29 de agosto de 1831, há exatos 190 anos atrás, num vilarejo chamado Riacho do Sangue, no estado do Ceará, nascia Adolfo Bezerra de Menezes de Cavalcante, o grande discípulo de Ismael que vinha cumprir no Brasil uma elevada missão. Então, aqui está o mapa, né, do Ceará. Esse vilarejo não existe mais, ele se encontra entre os municípios de Jaguaretama e Solonópolis, tá? E essa daqui é a foto da certidão de nascimento de Bezerra de Menezes. A sua educação inicial, né, começou em 1838, aos 7 anos de idade, onde ele ingressa na escola pública da Vila do Frade. Só que ele vinha de uma família de advogados e políticos, e na época, logo depois, foi assassinado o tio dele,
e ele precisou mudar com a família em 1842 para a Vila de Maioridade, na Serra dos Martins, no Rio Grande do Norte, onde ele começou os estudos de latim. Depois, mais tarde, em 1846, quando havia passado, né, o perigo maior, eles retornaram com a família à província do Ceará, em Fortaleza, sendo Bezerra matriculado no Liceu do Ceará. Nós sabemos que Bezerra de Menezes ele era fluente em línguas como latim, espanhol e francês. Na verdade, Bezerra de Menezes era um prodígio na época e era considerado o que podemos falar no dia de hoje como um gênio. Tá? O estudo da medicina começou em 1851. Conta-se que o pai de Bezerra era um homem rico, era militar, mas era muito generoso e acabou se envolvendo em várias dívidas por conta de ajudar a muitas pessoas. E acabou perdendo as suas terras. Então, os seus credores não quiseram cobrar, né, essa dívida, visto que o pai de Bezerra era um homem muito honesto. E ele, na sua honestidade, falou então que ele não queria ficar sem pagar a sua dívida, né? Então ele se tornou o administrador das suas terras e tudo que ele tinha de lucro ele pagava aos seus credores. Então, na época em que Bezerra manifestou o desejo de ser médico, a família estava numa situação difícil, tá? E ele mudou para o Rio de Janeiro com uma quantia em torno de 400 mil réis, tá? Fizeram uma vaquinha, né, da família, e que essa quantia, na época, só dava para pagar a passagem e alguns dias de moradia de Bezerra, no Rio de Janeiro. Então, ele inicia, aos 20 anos, os estudos na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. E, em 1856, ele se gradua e torna-se cirurgião-tenente do Exército. Né? Seguiu, né, o caminho dos familiares, né? Em 1857, ele se torna membro titular da Academia Imperial de Medicina. E, em 1858, professor da seção de cirurgia da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Tudo isso em tão pouco tempo, para vocês verem o quanto ele era especial. Entre 1859 e 1861, ele foi redator dos Anais Brasilienses de Medicina, que foi um periódico que existiu na época, né, da Academia Imperial de Medicina. E o Dr. Bezerra, ele obteve o doutoramento, quer dizer, a graduação na época, com a defesa da tese Diagnóstico do Cancro. O cancro, na época, era outro nome que se dava ao câncer, tá? Nesse estudo, ele já analisava a influência dos temperamentos, dos hábitos, das profissões e das emoções, descritas como paixões morais tristes e deprimentes, da irritabilidade local e da hereditariedade no conjunto dos fatores multicausais da patologia. Então, já nessa época, olha o que ele já estudava, né? Estou ouvindo. Mas, diante de tantas dificuldades, nunca deixou de faltar o amparo da espiritualidade. Conta-se que, na época em que ele era estudante, né, quando ele estava em sérias dificuldades financeiras, precisando da quantia de 50 mil réis para o pagamento das taxas da faculdade e de outros gastos indispensáveis para a sua habitação, pois o senhorio, sem qualquer contemplação, ameaçava despejá-lo. Desesperado, e conta-se que essa foi uma das raras vezes em que Bezerra se desesperou na vida. E como não fosse incrédulo, ele ergueu os olhos ao alto e apelou a Deus.
Depois de alguns dias, bateram-lhe a porta. Era um moço muito simpático, de atitudes polidas, que pretendia tratar algumas aulas de matemática. Bezerra recusou a princípio, alegando que ser essa matéria que mais detestava. Entretanto, o visitante insistiu e, por fim, lembrando-se de sua situação, ele resolveu aceitar. O moço pretextou, então, que poderia esbanjar a mesada que recebida pelo pai e pediu licença para efetuar o pagamento de todas as aulas adiantadamente. Bezerra então relutou, mas acabou aceitando, né? Pois essa era a quantia que ele precisava para quitar todas as suas dívidas. Combinado a hora para o início das aulas, o visitante despediu-se, deixando Bezerra muito feliz. Esse procurou o livro na biblioteca pública para se preparar para a matéria, mas o rapaz nunca mais apareceu. Qual doutor daria o seu anel para transformá-lo em farnel, quer dizer, em mantimentos? Conta-se que, logo após se formar, né, ele demonstrou já um grande coração, tá, que iria semear até o final do século, sobretudo aos menos favorecidos de fortuna, carinho e dedicação. Por isso, ele ficou conhecido como o médico dos pobres. Na verdade, esse foi um apelido jocoso que os seus colegas de faculdade deram a ele. Mas ele achou que foi o título mais honroso que ele conseguiu nessa encarnação. Ele começou a clinicar em duas frentes, uma onde os pacientes pagavam pela consulta e outras onde eles eram atendidos, aqueles que não tinham recurso para pagar, que na verdade era na sua residência. E a sua popularidade na medicina levou o seu nome a ser aclamado para o serviço na política. Um pouco sobre a vida pessoal e pública. Em 1858, aos 27 anos de idade, ele se casou com Maria Cândida de Lacerda, que está aqui nessa primeira foto, tá? Sua primeira esposa, que faleceu em 1853 de um mal súbito. E em 1865, 2 anos após, ele contrai segundas núpcias com a irmã materna da sua primeira esposa, que cuidava dos seus filhos, a senhora Cândida Augusta de Lacerda Machado. Então, aqui nessa terceira foto, ele está com a segunda esposa, e aqui no meio, ele está com 2 filhos dele, né, que, segundo a documentação, é o segundo filho do primeiro casamento e a primeira filha do segundo casamento. Isso que o primeiro filho morreu ainda criança. Mais sobre a vida pessoal e pública, em 1860, ele é eleito vereador para a Câmara Municipal do Rio de Janeiro pelo Partido Liberal. Ele resolveu entrar nessa carreira política, mas a pedido da sua primeira esposa. Então, ele resolveu se candidatar para agradá-la, tá? E ele é eleito nesse primeiro mandato, só que ele era militar, então ele não poderia exercer o cargo de vereador. Então, como tentaram impugnar, né, esse mandato, ele pensou bem, achou que ele seria mais útil aos pobres, né, aos necessitados, se ele fosse político. Então, ele abandonou a carreira militar nessa época para se tornar vereador e foi vereador na cidade do Rio de Janeiro por 2 mandatos, até 1868. Em 1869, ele criou com sócios a Companhia da Estrada de Ferro Macaé a Campos. E o Bezerra foi um grande empreendedor, tá? Ele teve prosperidade nesses negócios. Aí conta-se aqui nesse texto de baixo, né, que ele e os seus sócios vieram
a investir também na aquisição da Companhia Ferro Carril Niteroidense, que operava o trecho Niterói-Rio Bonito. E depois na construção da via férrea Santo Antônio de Pádua. Segundo o pesquisador Silvio Brito Soares, o resultado de todos esses negócios foi comprometido por perseguições políticas. E, por isso, ele perde grande parte, né, das suas economias. Tá? Em 1878, novamente, ele é eleito à Câmara de Deputados. Naquela época, se podia ser vereador da cidade do Rio de Janeiro e, ao mesmo tempo, deputado geral, tá? E foi o que ele fez nessa época. E exerceu o cargo até 1885, quando ele sai da vida política. Em sua atuação como deputado, destacam-se algumas iniciativas. Ele buscou, por meio de um projeto de lei, regulamentar o trabalho doméstico, visando conceder a essa categoria o aviso prévio de 30 dias. Então, foi ele que conseguiu esse benefício. Olha que legal, né? E ele também denunciou os perigos da poluição, que já naquela época afetava a cidade do Rio de Janeiro, promovendo providências para combatê-la. E foi membro, a partir de 1882, das comissões de obras públicas, redação e orçamento da cidade do Rio de Janeiro. O seu encontro maior com o espiritismo se dá em duas ocasiões. Em 1875, quando ele tinha a idade de 44 anos, ele recebe de presente de um amigo seu a primeira tradução para o português de O Livro dos Espíritos, oferecido pelo Dr. Joaquim Carlos Travassos. E conta-se, na época, que ele estava no centro e morava na Tijuca. Então, ele tinha que pegar o bonde até a sua casa e esse trajeto demorava 1 hora. Então, ele pensou bem, olhando aquele livro na mão, e pensou que Deus não iria puni-lo e mandá-lo para o inferno, porque ele era um católico na época, né? Por ele ler aquela obra. Então, ele começou a ler. E, segundo suas próprias palavras, ele falou, né? Ele lia, mas não encontrava nada que fosse novo para o seu espírito. Entretanto, tudo aquilo era novo para ele, né? Como indivíduo naquela encarnação. Eu já tinha lido e ouvido tudo o que se achava no Livro dos Espíritos. Preocupei-me seriamente com esse fato maravilhoso. E a mim mesmo dizia, parece que eu era espírita inconsciente, ou mesmo, como se diz vulgarmente, espírita de nascença. Em 1882, ele, após 5 anos, ele tinha um problema de dispepsia, tá? E ele tentou tratar pela medicina convencional durante 5 anos e não obteve sucesso. Então, ele procura o médium receitista João Gonçalves de Nascimento, e ele recebe a cura desse mal através desse médium. Esse fato está narrado na revista Reformador, de 1º de agosto de 1892. Vou falar um pouquinho dos filhos de Bezerra. Existem muitas informações encontradas, né? O que eu vou falar aqui está no site Museu Espírita Bezerra de Menezes, tá? Do primeiro casamento, ele teve, então, 2 filhos. O primogênito, o garotinho Adolfo, nascido em 1º de janeiro de 1860, e o segundo, Antônio, nascido em 24 de agosto de 1862. Ao que tudo indica, o menino Adolfo desencarnou ainda na década de 1860. Os filhos de Bezerra com Cândida Augusta, segunda esposa, pela ordem de nascimento, são os seguintes: Maria Cândida, Ernestina, Carolina, Otávio, Cristiana, José Rodrigues, Francisco da Cruz, Hilda, Maria da Conceição e Consuelo. Então,
algumas biografias falam que ele teve 9 filhos, mas, na verdade, pelo que está escrito no Museu Bezerra de Menezes, na verdade, foram 12 filhos. Bom, ele passou com os filhos por diversas provas. Além da primeira companheira, então, que ele perdeu, né, de morte súbita aos 19 anos, ele assistiu ao desenlace de 5 filhos. Primeiro foi o menino Adolfo, que se desencarnou na década de 1860, e depois foi em 1887 que Bezerra de Menezes viu partir no intervalo de 4 meses seus filhos Antônio e Maria Cândida. Ele aos 25 e ela com 22 anos de idade. O Antônio, ele havia anteriormente mobilizado a atenção e os cuidados do pai, tendo passado por graves problemas espirituais. Conta-se que Bezerra de Menezes já trabalhava como doutrinador no Centro Espírita do Rio de Janeiro e, em diversas sessões, ele tentou doutrinar um dos espíritos que acompanhava o seu filho Antônio, né? E, segundo documentos, se fala que, numa das noites, o obsessor resolveu atender ao pedido do Dr. Bezerra e disse para ele: eu não vou te atender pelo que você está falando para mim, mas vou te atender pelo que eu vejo no seu coração. Só que tem um problema. Se eu me afastar do seu filho agora, devido à grande simbiose em que nós nos encontramos há muitos anos, ele pode vir a falecer devido à à falta de vitalidade em que ele se encontra. E o doutor Bezerra de Menezes pensou e falou assim: eu prefiro ver meu filho voltar à sua verdadeira pátria do que continuar vendo como ele se encontra, né? Então, o espírito fala: então eu vou deixá-lo, mas corra para casa, porque ele vai desencarnar. Então, diz que o doutor Bezerra sai correndo, né? Chega à sua casa, vê a sua mulher na escada, pasmada, falando que pela primeira vez, depois de muitos anos, o seu filho estava lúcido. Então, ele corre para o quarto e chega na cama, se senta ao lado do filho, põe a cabeça dele no seu colo, e o filho só tem a chance de falar: meu pai, me perdoe. E desencarna naquele momento. Mais tarde, o Bezerra descreveu o drama do seu filho em um livro chamado Loucura sob um Novo Prisma. Como não bastasse tudo isso, 18 meses depois, né, ele vai ver partir no dia 12 de abril de 1889, com apenas 9 aninhos, a menina Cristiana. Em 4 de fevereiro de 1892, é a vez de Carolina, que desencarnou com 22 anos incompletos, vítima de problemas pulmonares. E, por fim, né, em 22 de junho de 1898, parte a sua caçulinha, chamada Consuelo, vítima de problemas cardíacos, antes de completar 3 anos de idade. Algumas de suas obras publicadas. Uma delas foi A Escravidão no Brasil e as Medidas que Convém Tomar para Extingui-la sem Dano para a Nação. Bezerra era um abolicionista. Ele escreveu essa obra em 1869, na qual não só defende a liberdade dos escravos, mas também a inserção e a adaptação dos mesmos na sociedade por meio da educação. Outra obra importante são essas breves considerações sobre as secas do Nordeste, do Norte, né, onde ele vai falar sobre sua região natal. E ele escreveu em 1877 essa obra.
Ele foi autor de diversas biografias, como a do Visconde do Uruguai, Visconde de Caravelas e de Pedro II. Ele também atuou no jornal A Reforma, que era um órgão liberal no município neutro, de 1869 a 1870. Ele foi redator também do jornal Sentinela da Liberdade. Ele escreveu também outras obras, como A Casa Assombrada, A Loucura sobre o Novo Prisma, uma carta de Bezerra de Menezes, A Doutrina Espírita, onde ele vai explicar por que escolheu essa filosofia e essa doutrina. Casamento e Mortalha, Pérola Negra, Lázaro o Leproso, Os Carneiros de Panúrgio, História de um Sonho e o Evangelho do Futuro, entre outros. Em 1883, foi lançado por Augusto Elias da Silva o Reformador, que é um órgão oficial da Federação Espírita Brasileira, né? E é o periódico mais antigo do Brasil que ainda se encontra em circulação. Bezerra não só colaborou como conselheiro teórico, escrevendo sobre as iniciais AM, tá? Desde fevereiro de 1883, ele principiou a colaborar emitindo comentários judiciosos. E em 1884, ele participa da fundação da Federação Espírita Brasileira, ao lado de Augusto Elias da Silva. Em 16 de agosto de 1866, aos 55 anos de idade, Bezerra, perante um grande público, tá, em torno de 1.500 a 2.000 pessoas, no salão de conferência da Guarda Velha, ele faz um longo discurso que justificou a sua opção definitiva de abraçar os princípios da Consoladora Doutrina. E conta-se que todos ficaram pasmados, porque ele era um homem muito conhecido. E conta-se também que, a partir daí, muitas portas se fecharam para ele. E, em 1889, ele vai ser, pela primeira vez, presidente da FEB. Conta-se que, transportando o grupo Ismael como célula espiritual, passa a frequentar as suas reuniões, dirigindo os trabalhos mediúnicos, exercendo a tarefa de doutrinador dos espíritos obsessores. Ele também iniciou o estudo sistemático do Livro dos Espíritos nas reuniões públicas e assumiu a presidência do Centro União Espírita do Brasil no dia 22 de dezembro de 1890, onde ele oficiou de 1890, e também oficiou o então presidente da República, o Marechal Deodoro da Fonseca, em defesa dos direitos e da liberdade dos espíritas contra certos artigos do Código Penal Brasileiro de 1890. Naquela época, no Código Penal, haviam dois artigos, o artigo de 157 e 158, que proibia expressamente praticar o espiritismo e inculcar curas de moléstias curáveis ou incuráveis, o que afetava diretamente a atividade das sociedades espíritas, cuja prática do receituário mediúnico homeopático era muito difundida na época. Então, foi Bezerra que orientou, né, influenciou o Marechal Deodoro a tirar do Código Penal esses dois artigos. Em 1887, o Dr. Bezerra também começa a escrever para o jornal O País, uma série de textos intitulados Estudos Filosóficos, assinando os artigos com o pseudônimo de Max. E é a propósito dessa incontestável série de textos que o Bezerra recebe o título de Kardec brasileiro. De 1890 a 1891, ele foi vice-presidente da FEB, tá?
na gestão de Francisco Menezes Dias da Cruz, que é também um espírito que faz várias psicografias hoje, fez várias psicografias através do médium Chico Xavier, né? Nessa época, o Bezerra traduziu o livro Obras Póstumas, de Allan Kardec, que foi publicado no Brasil em 1892. Ele, então, foi reconduzido ao cargo de presidente da FEB em 1895, quando implantou o estudo da obra Os Quatro Evangelhos de Jean-Baptiste Rousseau, em uma época na qual se agigantava a maré de discórdias e das radicalizações no meio espírita, coisa que não é muito diferente de hoje em dia, né? E permaneceu no cargo até 1900, ano em que ele desencarnou. Bom, vou falar alguns casos do Dr. Bezerra, tá? Primeiro, essa aqui é uma foto da Farmácia Cordeiro, que ficava ao lado do consultório da casa consultório Bezerra de Menezes, onde ele atendia, né, os necessitados, tá? Conta-se que ele dedicava-se unicamente aos pobres, dando consulta gratuita. Como não conseguia cobrar, seu amigo, junto, né, com um pedido da sua segunda esposa, dono da farmácia, o senhor Cordeiro, ele atendia, ele pedia ajuda, né, aos que eram atendidos pelo Dr. Bezerra, se eles podiam colaborar com alguma quantia. Não tendo nenhuma outra fonte de renda, o Dr. Bezerra passava por muitas privações, tá? E muitas vezes ele corria até a farmácia, ele pegava o que pedia para o cordeiro lá, a quantia que lhe era dada, né, em pagamento, e ele voltava a distribuir tudo com aqueles que ele atendia que não tinham recurso. Tá? Olha o tamanho, né, de doação, de desprendimento desse ser, né? Um dia, ao atender uma mulher com filho doente, e isso também está no filme, né, que retratou a vida do Dr. Bezerra, ele prescreveu os remédios e lhe disse que poderia comprá-los ali mesmo. Ao que essa mãe respondeu que não tinha nem dinheiro para dar de comer, quanto mais para comprar remédio. Então, conta-se que Bezerra olhou nos bolsos, não encontrou nada, olhou em volta, também não viu nada, e reparou, então, pedindo ajuda aos céus, no seu anel de formatura. E dizem que, sem pestanejar, ele tirou o anel e deu para essa mãe comprar medicamento para o filho e comida para a família. Em outra ocasião, a situação estava muito ruim, né? A sua mulher disse que não teria o que comer à noite e ele respondeu que confiasse em Jesus. Quando ele volta para casa à noite, a mulher reclama do seu exagero, o que ele estranhou e perguntou por quê. Então, ela fala que chegou de manhã uma enorme quantidade de alimentos que lhe foi entregue e cujas origens jamais souberam. Em outra ocasião, quando Bezerra estava na casa de Ismael, ele vê um senhor ele é procurado por um senhor desempregado e doente. E esse relata os fatos ao Dr. Bezerra e ele sentiu que tinha que ajudá-lo, olhou nos bolsos, não viu nada. E então levantou as mãos para o alto, né, e pediu auxílio a Nossa Senhora. Então, ele perguntou para aquele senhor se ele acreditava em Nossa Senhora. E ele falou que sim. Então, ele falou assim, então, leve esse abraço, aceite esse abraço, né? E o abraçou com aquele amor infinito que já era parte dele, né? E depois pediu para que ele levasse a água fluidificada até os seus e que distribuísse aquele abraço com todos. Conta-se que ele chegou em casa
Abraçou a todos, conversou com a mulher sobre o que tinha acontecido, ofereceu a água fluidificada a todos, e conta-se que eles foram dormir sem fome depois de tomarem essa água fluidificada. E após uma semana, esse homem volta até o centro, a casa de Ismael, para agradecer ao Dr. Bezerra, dizendo que depois de ter tomado aquela água, a febre dele e da família havia desaparecido, e que ele, logo após isso, tinha conseguido um emprego. Bom, outro fato é que certa vez a sua esposa foi procurá-lo, pois a sua filha estava muito doente. Mas ao sair, né, do consultório, havia outra mulher que estava pedindo ajuda ao seu filho. Então ele disse para a esposa que ele não podia deixar de atender a quem chamava, de modo que ele entrega a filha a Jesus e vai até o outro enfermo, esperando, ao retornar em casa, encontrar a filha morta. Mas a doença passou completamente. Então ele concluiu que Jesus era melhor médico que ele. Na história, né, nós sabemos que Bezerra de Menezes, ele teve um AVC, tá, com a idade de 69 anos, e após esse AVC, ele ficou acamado, completamente imóvel, por quase 4 meses. Segundo os biógrafos, eles narram que nessa época em que ele estava acamado, houve uma verdadeira romaria de visitantes à sua casa, tá? E todos que chegavam lá entravam no quarto para ver Bezerra e se sentiam consternados com a situação de precariedade em que ele se encontrava e toda a sua família, e todos, de alguma maneira, tentavam ajudar colocando moedas ou notas embaixo do seu travesseiro. Nessa mesma época, uma comissão chegou a ser formada sob a presidência de Quintino Bocaiúva, que era senador da República e seu amigo, para promover espetáculos e concertos em benefício da família do Dr. Bezerra. Outro fato interessante trazido pelo estudioso Silvio Brito Soares é que, quando ele estava acamado, Bezerra fez questão de que seus remédios fossem prescritos pelas entidades espirituais, além de receber passes mediúnicos. E diariamente ele recebia a visita do seu velho amigo, o Dr. Dias da Cruz. E no dia 11 de abril de 1900, por volta das 11h30 da manhã, ocorre o seu desencarne. Está escrito no livro Semeador de Estrelas, de Sueli Caldas Schubert, a história dessa sua passagem, que é muito linda e eu vou ler para vocês agora. Então, Bezerra, quando é perguntado, né, por alguém sobre felicidade, ele fala: a minha maior felicidade, meu filho, foi quando Celina, a mensageira de Maria Santíssima, se aproximou do leito em que eu ainda estava dormindo e, tocando-me, falou suavemente: Bezerra, acorde, Bezerra. Abri os olhos e vi a bela e radiosa. Minha filha, é você, Celina? Sim, sou eu, meu amigo. A mãe de Jesus pediu-me para lhe dizer que você se encontra na vida espiritual, havendo atravessado a porta da imortalidade. Agora, Bezerra, desperte feliz. Chegaram vários familiares, companheiros queridos das hostes espíritas que foram saudá-lo, mas ele ouvia um murmurinho que vinha de fora, e então Celina disse: venha ver, Bezerra. Ajudando a erguê-lo do leito, amparou-o até a escada, e ele viu uma multidão que acenava com ternura e lágrimas nos olhos. E ele pergunta: quem são, Celina? Eu não conheço ninguém, quem são? São aqueles a quem você consolou, sem nunca perguntar-lhes o nome. São aqueles espíritos atormentados que chegaram às sessões mediúnicas, e a sua palavra caiu sobre eles como um bálsamo numa ferida de chaga viva.
são os esquecidos da terra, os destroços do mundo, a quem você estimulou e guiou. São eles que o vêm saudar no pórtico da eternidade. E o Dr. Bezerra concluiu: a felicidade sem limites existe, minha filha, como decorrência do bem que fazemos, das lágrimas que semeamos no caminho, para tapetar a senda de um dia percorreremos. Um pouco sobre a homeopatia, né? Dizem que Bezerra de Menezes foi aconselhado pelos espíritos a aceitar a presidência da FEB, principalmente devido à existência do serviço de assistência aos necessitados, que aplicava o receituário mediúnico, essencialmente homeopático. Bezerra teve a formação em medicina convencional, mas ele trabalhava na FEB receituando medicamentos homeopáticos. Tá? Bom, deixa eu ver o horário aqui. Eu tenho um vídeo de 6 minutos. Vocês acham que dá tempo de passar? Dá sim, Roberta. Tá? Então, esse é um vídeo em que a médica Marlene Nobre, que foi a criadora da AME, dá o seu depoimento sobre Bezerra de Menezes em Uberaba. Tá? É um vídeo de 2014, a doutora Marlene faleceu em 2015, tá? E só para vocês saberem um pouquinho da história dessa mulher, ela, perto do seu desencarne, ela chegou a vender o seu apartamento para custear a sua viagem e a palestra que ela fez em Paris para fundar a AME Internacional. Peraí. Doutora Marlene, a senhora tem sido uma pessoa assim, que tem marcado a história da doutrina espírita no Brasil. Né? No início, a senhora e seu esposo fundaram jornais. Qual foi assim, o que a senhora vê desse trabalho, embora a senhora é discípula de Chico, vai achar que é simples, mas o que a senhora sente dessa trajetória imensa que a senhora tem feito? Olha, eu me considero muito pequenininha, sinceramente, porque daria para ampliar muito mais se nós aqui na Terra tivéssemos com as antenas ligadas com eles, né? Então, eu considero a Associação Médico Espírita do Brasil uma parceria muito importante entre o mundo espiritual e o mundo material. Eu considero também que através de uma visão que o Chico teve, né, há muitos anos, na década de 30, e o Dr. Bezerra de Menezes, como você sabe, ele foi indicado por Maria Santíssima para cessar suas atividades aqui na Terra e escolher um orbe para ir. E o Dr. Bezerra de Menezes, ele, ajoelhado perante a Rainha Santa Isabel, que trouxe o recado de Maria Santíssima, ele disse que queria ficar, pelo menos por 200 anos. E naquele auditório, isso tudo foi descrição do Chico, por isso que eu tenho certeza do que aconteceu. E naquele auditório tinha 1000 médicos, sabe? E ele então disse assim: Mãe Santíssima, né? Nossa mãe, como eu posso abandonar esses que são os médicos, meus filhos? Aquilo me tocou profundamente, porque é o que eu sinto quando ele se dirige a nós, que ele é nosso pai. O Bezerra quer trabalhar conosco, né? Ele sempre teve essa deferência especial com seus filhos, né? Então, eu sempre digo para as AMEs e para os queridos amigos que são presidentes, que eles devem sempre buscar a simplicidade do Dr. Bezerra, né? A simplicidade dele, o amor dele, porque ele deve dirigir. Então, a nossa instituição é uma instituição em que a gente valoriza o coletivo, não é um individual. Então, se alguma coisa está sendo feita, sinceramente, eu não sinto que sou eu, sabe?
eu sinto que eu devo deixar passagem em mim para as ideias do nosso patrono, daquele que é o nosso pai, né? E que trabalha. Marlene, como que o Chico orientou a senhora para fazer as AMES? Ou não foi o Chico? Foi Bezerra. Foi Bezerra. Eles têm muito nítido, sabe? Os espíritos, a função de cada um, a hierarquia, e tudo é muito obedecido. Eu observo assim, que aqui na Terra a gente não tem muito respeito pela hierarquia espiritual, mas lá tudo é feito pela hierarquia. Então, o setor de Bezerra, o setor de Leonelli, é o setor de cada um. E todos se conjugam. É uma beleza, não há disputa, não há nada. No caso das AMES, como nós somos filhos dele, ligados a ele e tudo, a tarefa competia a ele, Bezerra, para fazer. Aí ele apareceu para Espartaco Guilard, né, em São Paulo, numa reunião em que tinha 14 médicos. Eles iam tomar passe e dar passe em São Paulo. Aí o doutor Bezerra apareceu e disse, olha, Espartaco, não é sem razão que esses médicos estão reunidos aqui. Eles se comprometeram com Jesus para a formação de uma associação. E essa associação tem que estar unida diretamente a Jesus. Bom, realmente, não sei se reparou no slide ontem, do Jean, mostrando a primeira reunião nossa de fundação em 68. E onde que a senhora estava, doutor Marlene? Eu estava magrinha, junto do meu marido. Ninguém me reconhece. Freitas, Ninguém me reconhece. Eu vi o doutor Freitas e eu fiquei procurando a doutora você Marlene. não vai achar. Bom, aí depois de 1968, nós fomos trabalhando em São Paulo. Doutor Monteiro, doutor Ferreira, a doutora Maria Júlia e nós. E aí, quando foi em 90, eu assumi o cargo de presidente da AME São Paulo. Aí eu fui ao Chico e disse, Chico, nós éramos em 9 na diretoria e estamos em 3 pessoas. Aí ele falou, não, minha filha, uma falange se colocou contra a falange de espírito da sombra. Mas não se preocupe, porque o doutor Bezerra está a postos. E ele disse que vai lhe ajudar e vocês vão reconstruir a AME. E foi o que aconteceu. Porque ele disse assim, a AME São Paulo, ela tem uma missão muito importante pela frente. E era a fundação da AME Brasil. Olha que interessante. Né? Naquele ano que eu tive com o Chico, foi em novembro, meu marido faleceu. 15 dias depois, o doutor Bezerra me apareceu. Aí contou tudo o que eu devia fazer, fundar a AME Brasil. Mas ele está sempre a posto, sempre presente. E chama sempre a atenção para a questão do personalismo. Porque ele diz que nós perdemos as encarnações com a vaidade. É uma entidade dirigida pelo mundo espiritual, mas em equilíbrio conosco, né, em ressonância, em sintonia conosco. Bom, eu vou passar esse slide e vou terminar com 2 frases que eu considero importantes até nos dias de hoje, que Bezerra escreveu. A primeira, que é a definição de ser médico por Bezerra. O médico verdadeiro não tem direito de acabar a refeição, de escolher a hora, de inquirir se é longe ou perto. O que não atende por estar com visitas, ou por ter trabalhado muito e achar-se fadigado, ou por ser alta noite, mal o caminho ou o tempo, ficar longe ou no morro, o que sobretudo pede um carro a quem não tem como pagar a receita, ou diz a quem chora à porta que procure outro, esse não é médico, é negociante de medicina, que trabalha para recorrer capital e juros os gastos da formatura.
Esse é um desgraçado que manda para outro o anjo da caridade que lhe veio fazer uma visita e lhe trazia a única espórtula, quer dizer, a única oportunidade que podia saciar a sede de riqueza do seu espírito. A única que jamais se perderá nos vai-vens da vida. E, por último, Dr. Bezerra dizia que a política, eu a compreendo, não é uma especulação dos homens, é uma religião, a religião da pátria, tão sagrada e obrigatória como o culto das verdades eternas que constitui a religião de Deus. Essa frase está no livro Memórias de Bezerra de Menezes. Então, levando-se em conta a letra, né, da música de Zaqueu, que nós possamos, a partir de hoje, né, fazer com que essas informações entrem na nossa casa mental, na nossa vida, e que possamos, né, e que elas possam contribuir para que possamos operar o milagre em nós mesmos, o milagre da reforma íntima. Obrigada. Obrigada. Bom, gente, se alguém quiser perguntar alguma coisa, quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Achei fantástica a sua palestra. Adorei. Realmente é de arrepiar e um tapa na cara para a gente acordar para a realidade, né? Muito bom mesmo. Muito bom. Muito boa, sim, viu, Roberta? Muito boa, muito conteúdo muito bom, pesquisa muito boa. E a sua exposição também não é à toa que você se emocionou, visivelmente, né? Eu tenho uma pergunta rapidinha, assim, se tem alguma pesquisa sobre o destino dos descendentes de Dr. Bezerra, netos, bisnetos, se eles estão no Brasil, o que fazem, se existe algum estudo nesse sentido. Eu tentei procurar, mas eu não achei nada. É. Eu só achei essa parte dos filhos e com muito gosto. Foi difícil achar. Difícil, né? Tá bom, obrigado. Parabéns, Roberta. Obrigada. Palestra. Acho que já dá para seguir, né, por causa do horário. Com certeza. Uhum. Cadê a Noeli? Pode começar. Pode começar? Estão me ouvindo? Bom, vamos nos concentrar, fechar os nossos olhos, respirando lenta e profundamente, irmanados que estamos por esse sentimento de luz, de emoção, passado por meio desse exemplo de vida do nosso grande irmão Bezerra de Menezes. Vamos, então, procurar sinceramente buscar em nossos corações toda a luz caridosa para emanar vibrações dentro deste grupo e que essas vibrações se propaguem para que possamos fazer com que esta nossa energia, este nosso sentimento chegue a todos os lugares em que se fizerem necessários. Vamos inicialmente visualizar o nosso planeta envolto em muita luz, nos irmanando com as forças que exalam da perfeita criação do Senhor, a natureza, intensificando em nós o desejo de abraçar e proteger toda a criação, toda a fauna, toda a flora, todos os seres animados e inanimados que vibram em diferentes intensidades e em perfeita sintonia. Vamos vibrar
neste momento, por todos os seres humanos, encarnados e desencarnados, para que esta luz penetre em suas mentes, em seus corações, trazendo muita paz, amor, saúde, entendimento e equilíbrio. Vamos vibrar por todos os países, por todos os povos deste planeta, para que os seus dirigentes tomem as suas decisões guiadas pelo amor ao próximo, pela caridade, pelo respeito mútuo, pela fraternidade, assim como o nosso grande mestre, nosso grande irmão Bezerra de Menezes nos trouxe como modelo de amor e de doação. Vamos vibrar por todas as instituições que abrigam necessitados de cuidados especiais, sejam elas orfanatos, asilos, casas de repouso, sanatórios, penitenciárias, para que essa luz possa penetrar nos corações e nas mentes dos seus trabalhadores e dos seus protegidos, a fim de trazer o entendimento e o alívio de suas dores, de suas angústias. Vamos vibrar por todos os hospitais, casas de saúde, para que os trabalhadores e os enfermos recebam, na medida do possível e de seu merecimento, toda a luz para o reequilíbrio, para a sua melhora, seja ela de que forma for, mas que sejam tocados por essa luz, por essa caridade, por esse amor que emanamos neste momento. Vamos vibrar por todas as instituições religiosas que procuram transmitir aos homens a necessidade da reforma íntima, da luz, do amor, da caridade. Vamos vibrar em especial pelas casas espíritas e a nossa casa espírita, que tanto tem nos trazido luz, conhecimento e insumos para que possamos crescer e melhorar em nossas ações diárias. Vamos visualizar essa nossa energia vibratória se aproximando mais e mais de nós, iluminando todo o nosso entorno, o nosso bairro, penetrando em nossos lares, em todos os ambientes, fluidificando as nossas águas, purificando o ambiente, trazendo paz, harmonia, amor. E finalmente vamos vibrar por nós mesmos, para que possamos nos fortalecer nos ensinamentos do nosso Pai Maior, buscando a serenidade, o discernimento, o equilíbrio e o amor necessários à nossa evolução, ao nosso crescimento espiritual. Dessa forma, envolvidos por esse sentimento, por essa luz, vamos agradecer a espiritualidade superior que se encontra ao lado de cada um de nós nesse momento. E vamos solicitar que eles possam nos trazer a benesse do passe coletivo para nos fortalecer neste momento. Muita luz. E assim, vamos agradecer a toda a espiritualidade superior que intuiu e acompanhou os estudos, a preparação deste material maravilhoso, a Roberta, que nos trouxe uma manhã muito inspiradora, de muita emoção e de muito crescimento, e que nos acompanhou nos nossos ambientes, nos nossos lares, que está ao nosso lado. E que todo esse sentimento de amor, de luz, de caridade, possa nos acompanhar no dia a dia, nos fortalecendo e nos trazendo muita paz e muita vontade
de agir de acordo com os ensinamentos do nosso Mestre Maior. Que possamos estar novamente reunidos na próxima semana, nos nossos próximos encontros, crescendo um pouquinho mais, aprendendo um pouquinho mais. Gratos estamos, nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Obrigada, Muito bom, gente. Muito bom, muito obrigado. Parabéns, Roberta, pela pesquisa e exposição. Aprendemos muito. Obrigado, Noeli. Muito bom. Obrigado a todos aí. Estou chorando até agora, viu, Roberto? Foi muito emocionante. Acho que todos nós, né? Todos nós estamos emocionante. emocionados. Aham. Como a gente tem que crescer ainda, né? Isso. Bom domingo a todos. Obrigada, bom domingo. Bom domingo a todos. Até. Bom domingo. Tchau.